Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou Ricardo Silva e você está no canal Pregações Bíblicas. Meus queridos, o tema de hoje é de suma importância para nós, é um tema escatológico e nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Compartilhe esse vídeo com um parente, um amigo e um irmão, para que mais pessoas tenham conhecimento deste canal e da Palavra de Deus. E vem comigo conferir este assunto. Pois bem, gostaria de ler com vocês alguns versículos da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Amém. O arrebatamento da igreja é um assunto que muito interessa àqueles que servem ao Senhor Jesus e têm esperança viva na gloriosa vinda de nosso Senhor. E nesse texto, meus amados e queridos irmãos, em primeiro lugar, nós enxergamos o objetivo do apóstolo Paulo. O que é que o apóstolo Paulo tinha em mente, digamos assim, ao escrever esta parte dessa carta? E ao lermos o versículo 13, nós encontramos três objetivos claros. O versículo 13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, o primeiro objetivo era levar a igreja de Tessalônica a não ser ignorante. Esse ignorante aqui não é ser uma pessoa grossa, arrogante, rude ou bruta, mas é ser
uma pessoa sem conhecimento, sem fatos, sem ter um conhecimento amplo sobre o assunto. Em outras palavras, o apóstolo Paulo queria que a igreja tivesse um bom conhecimento acerca da volta de nosso Senhor Jesus. Segundo objetivo, o apóstolo Paulo diz no versículo 13: para que não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristecerdes. Segundo objetivo é levar os irmãos a não se entristecerem e não acharem que tudo estava perdido para aqueles que já morreram e que já dormiram em Cristo Jesus. Os tessalonicenses aqui, dentro desse contexto, viviam assim, como se tudo estivesse perdido, como se não houvesse mais esperança. E é o mesmo contexto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. E dentro dessa perspectiva, nós vemos o terceiro objetivo, que o versículo de número 13 diz, que é não perder a esperança. Pois ele diz, não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, para muitos naquela igreja, a esperança da volta de Jesus e a esperança para aqueles que já morreram em Cristo não tinha mais esperança ou a mínima esperança. Para eles, tudo já estavam perdidos. Numa passagem paralela, que é 1 Coríntios 15, no verso número 19, o apóstolo Paulo diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, ou seja, de todos os seres humanos. Pois bem, queridos, em segundo lugar, nós enxergamos neste texto algumas verdades preliminares que estão contidas nos versículos 14 e 15. Primeira verdade preliminar: haverá ressurreição no momento do arrebatamento da igreja. Versículo 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, a primeira verdade preliminar aqui é que haverá sim ressurreição para aqueles que morreram ou, numa linguagem metafórica, dormiram em Cristo Jesus. Jesus é, portanto, a segurança e a garantia da ressurreição dos santos. O apóstolo Paulo deixa claro: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato cremos, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqueles que morreram em Cristo, no momento do arrebatamento, serão ressuscitados. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 15 a 18, em um contexto bem parecido, o apóstolo Paulo fala algo semelhante. E ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, todos estariam perdidos. 1 Coríntios 15, verso 20, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 21, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a segurança da ressurreição dos santos. Em 1 Coríntios 15, versos 22 e 23, o apóstolo Paulo garante
que Cristo vivificará todos aqueles que dormiram, que morreram confessando a Ele na sua vinda. Cristo vivificará. Então, Cristo é a segurança para os que morreram. Cristo trará os que dormem. E essa palavra dormir é uma linguagem metafórica, onde a Bíblia geralmente usa para designar a morte de alguém. Essa metáfora era muito usada na antiguidade entre os povos pagãos, bem como pelos judeus e também pelos cristãos para designar a morte. Pois bem, além dessa primeira verdade que haverá ressurreição, o apóstolo Paulo diz uma segunda verdade, versículo de número 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ponto. A segunda verdade que eu destaco aqui é que os vivos serão arrebatados depois da ressurreição dos santos. E o versículo 15 deixa isso bem claro. Então, os mortos, em primeiro lugar, ressuscitam, aqueles que morreram em Cristo. Segundo, os vivos são arrebatados. E quando isso acontecer, esses dois eventos acontecerem, ambos, tanto os que morreram quanto os que estão vivos para serem arrebatados, estarão na mesma condição espiritual. Vivos e mortos estarão na mesma condição no arrebatamento da igreja. E aqui existem estudiosos que fazem divisões de ressurreições, mas ao lermos o texto, eu particularmente acredito que essa ressurreição aqui será a ressurreição de todos os mortos que desde o Antigo Testamento morreram na esperança da vinda do Messias e no Novo Testamento morreram confessando o Messias. Então, nessa ocasião aqui, serão ressuscitados todos os santos, todos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. De todas as épocas, de todas as eras, desde a era adâmica, patriarcal, mosaica, jurídica, profética, real e assim sucessivamente. A diferença é que no Antigo Testamento eles esperavam o Messias, tinham fé em um Messias que viria, e no Novo Testamento nós temos uma fé no Messias que já veio, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em terceiro lugar, eu quero ver com vocês os elementos que o apóstolo Paulo usa para o arrebatamento aqui. Versículo de número 16. O apóstolo Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E é bom a gente explicar esses três elementos aqui, que na corrigida fala de alarido,
voz de arcanjo e trombeta, porque causam a grande divisão no meio teológico e escatológico. Para muitos, afirmam que o arrebatamento não será secreto, mas será visível por causa desses três elementos. Inclusive, a doutrina reformada segue esse pensamento, e basta aí você ler uma das maiores fontes reformadas, que é a Bíblia de Genebra, no comentário do verso 16, deixa isso bem claro, como também todo o comentário que ele faz do verso 13 ao 18, e você vê reformados contemporâneos também que não creem nesse arrebatamento secreto. Outros acreditam num arrebatamento secreto e explicam que esses elementos aqui só são para os salvos e não para o mundo. E aqui é inclusive objeto de discussão entre eu e o pastor Reginaldo, discussão no bom sentido, sobre esse acontecimento aqui. Mesmo eu sendo propício a crer mais na doutrina reformada, eu particularmente sigo mais ao lado da doutrina calvinista, mas nesse ponto aqui, eu prefiro seguir mais a questão de um arrebatamento secreto, ok? Que é realmente para os salvos em Cristo. E esses três elementos são usados, de fato, para os salvos. Agora veja o que o texto diz, versículo 16. Nessa linguagem que eu estou, é a linguagem atualizada, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, é o primeiro elemento, que na corrigida aparece alarido, e alarido de fato significa palavra de ordem. Alarido é um grito de agitação, alarido é um grito de ordem, alarido é um chamado de preparo, ok? E o sentido aqui é de que a voz de comando, essa voz de comando é para que os mortos em Cristo Jesus ressuscitem, ok? E um exemplo disso está no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 43, quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Aquela voz é uma voz de comando, é um alarido, é um grito de preparação. E quem ouviu a voz para ressuscitar foi Lázaro. Mesmo que todos que estavam ali ouviram, mas quem ressuscitou foi Lázaro. Essa voz aqui de alarido, quem vai ouvir são os mortos em Cristo. Essa voz é para eles, para ressuscitar os mortos, ok? Então, o primeiro elemento é o alarido. Segundo elemento, o texto diz aqui que é a voz de arcanjo, ou voz do arcanjo, como a atualizada diz aqui. E aqui tem sido um objeto de muita discussão, porque há teologias como a adventista e as testemunhas de Jeová, com todo respeito, dizem que Jesus é o arcanjo Miguel por causa desse texto aqui. Mas na verdade o texto não está dizendo que Jesus Cristo é Miguel. O texto está dizendo que ele virá com voz de arcanjo, com voz do arcanjo. E o sentido aqui do texto, como bem enfatiza o pastor Reginaldo Santos, é uma voz de chefia, uma voz de autoridade, uma voz de poder.
Porque arcanjo é um anjo de ordem superior, é o anjo das guerras, o anjo das batalhas, como vemos em Judas 9, como vemos em Daniel capítulo 10, versos 13, 21, etc. Então o sentido aqui é voz de arcanjo e não o arcanjo. Existe essa diferença, né? E essa voz de arcanjo é para os salvos que vão ser ressuscitados, vão ser arrebatados pelo Senhor na ocasião do arrebatamento da igreja. E o terceiro elemento aqui é a trombeta. Verso 16 diz: e ressoada a trombeta de Deus, porquanto mesmo o Senhor, dando a sua palavra de ordem, e ouvir a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, é os mortos, e no versículo 17, depois nós, os vivos. Então essa trombeta aqui é para os salvos, querido. É para os salvos. E eu lembro aqui, eu estou indo contra, nesse sentido aqui, a doutrina reformada. Quero deixar bem claro, mesmo que eu sou extremamente propenso à doutrina reformada, porque é a doutrina que eu sigo e é a doutrina que eu amo estudar. É a doutrina reformada, ok? Mas nesse ponto aqui, eu vou seguir essa linha de que seja para os salvos. Vale destacar e explicar que essa trombeta aqui não é a mesma trombeta de Apocalipse, capítulo 11 até o capítulo de número 13, onde revelam ali 7 trombetas. Essa trombeta aqui é a trombeta do arrebatamento, é a trombeta da ressurreição dos mortos, é a trombeta do arrebatamento dos salvos, que ocorrerá num momento, num abrir, num fechar de olhos, ante a última trombeta. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, quando ele é enfático em dizer que será num momento, num abrir de olhos, num abrir e fechar de olhos, pois os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos arrebatados. Se é no momento, num abrir e fechar de olhos, abrir e fechar o olho, é algo muito rápido, algo muito extraordinário, e não tem como algo que é no abrir e fechar de olhos ser visível para todos, ok? Então esses são os 3 elementos: alarido, que é a voz de comando; a voz de arcanjo, que é a voz de poder, a voz de autoridade, a voz de chefia; e terceiro, a trombeta, que é a trombeta da ressurreição dos salvos e a trombeta do arrebatamento dos vivos que estão em Cristo. Por fim, meus queridos, para o nosso vídeo não ficar demasiadamente longo, eu quero tratar com vocês os versos 16, parte B. Na verdade, agora os versos 17 e depois o 18. Quem será arrebatado? Logicamente, os mortos em Cristo, conforme o verso 16, parte B. E segundo, quem será arrebatado? Os santos, os salvos, a igreja que está militante aqui na terra, que está viva na presença do Senhor. Esteja, portanto, preparado, esteja no azeite, esteja na presença, que o Senhor Jesus está à porta. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Seremos arrebatados, e essa é a esperança que nós temos. É a esperança de ver os patriarcas, os reis, os profetas, os apóstolos,
os crentes primitivos, de ver Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, de ver o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e todos os salvos de todas as épocas, de todas as eras. E principalmente de ver o nosso Senhor e Salvador Jesus face a face, assim como Ele é, nós o veremos quando Ele nos arrebatar e nos levar para si. A palavra arrebatar aqui é a palavra harpazo. E a palavra harpazo é a palavra que significa tomar para si. Significa raptar, capturar, tomar violentamente. E é essa a minha esperança, é essa a minha expectativa pela volta gloriosa de nosso Senhor Jesus. E antes de irmos para o verso 18, para concluirmos, surge aquela polêmica. Quando o arrebatamento acontecerá? Existem, portanto, 3 correntes de interpretação: pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Eu prefiro crer, particularmente falando, eu sou mesotribulacionista. Isso não significa dizer, propriamente dito, que a igreja vai ser arrebatada fielmente no meio da grande tribulação. Mas em algum momento da grande tribulação a igreja será tirada. E essa minha opinião não contradiz em nada o que o texto diz aqui. Que vai ser de maneira secreta, rápida e etc. Mas eu não vou discutir esses 3 pontos agora, porque ele será alvo do meu próximo vídeo. Pré, meso ou pós-tribulacionismo. Em que crer ou confiar. Mas, meus irmãos, o mais importante é que nós estejamos na presença do Senhor Jesus. Porque com perseguição ou não, a igreja é invencível. Nós estamos em Cristo e nada pode nos abalar. E por fim, verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A conclusão é a consolação. Esse texto foi escrito para a nossa consolação. Foi escrito para você, que talvez tenha perdido um de seus entes queridos recentemente. Console com essa palavra e pense, não está nada perdido para ele. Ele dormiu em Cristo, então ele está guardado, ela está guardada, seja algum parente seu. E para nós os vivos que estamos aqui na terra, para você talvez tenha sofrido, para você que esteja cansado, afadigado, para você que está sendo perseguido de alguma maneira, essa palavra serve para você também, para você ser consolado por ela e não desistir da caminhada, mas permanecer firme e forte na presença do Senhor Jesus. Portanto, queridos, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.